capítulo 15 no Evangelho de João. Diz assim: eu sou a videira, isso é o Senhor Jesus Cristo dizendo, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, Jesus está construindo uma estrutura de conhecimento, um conteúdo, né? Ele está dizendo, existe uma videira, eu sou a videira. Existe um lavrador, meu pai é o lavrador. E veja o que ele diz no verso seguinte. Diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que frutifica, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então ele diz que é uma videira, e que essa videira é composta de ramos, e que esses ramos são cuidados. Esta videira é cuidada. Essa videira não está ali ao acaso. Ela é uma videira do Senhor. Meu pai é o agricultor, e eu sou a videira. E vocês são os ramos da videira. Por isso, de tempos em tempos, ele disse que existem ramos que precisam ser podados. E existem ramos que frutificam e cumprem o seu propósito. Então, toda videira, mais dia, menos dia, quem conhece sabe que ela precisa ser podada. Ela não é podada por capricho, ela é podada porque é necessário que ela seja podada, a fim de que aquela parte que existe, suga a sua energia, mas não produz o fruto, precisa ser tirada. Então, muitas pessoas pensam que aqui o Senhor vai pegar a pessoa e vai jogar fora. Não, significa, na verdade, que quando há uma limpeza da videira, esta limpeza diz que as coisas que não são boas e que não são frutíferas, elas serão tiradas. Mas a preservação da essência da videira, a preservação daquilo que frutifica, será permanente, porque aquela videira será mais frutífera se ela for mais cuidada, melhor cuidada. E o lavrador da videira, quem que é? É Deus. Então, Jesus disse, eu sou a videira e vocês são ramos dessa videira. Então, quem está em mim e eu estou nele, esse vai frutificar. Veja o verso seguinte, diz assim, todo ramo, esse já lemos, né? Vê o 3 agora. Assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. Então, não está falando sobre cortar qualquer um de nós e jogar fora. É o contrário, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E vocês são os ramos da videira pela palavra que eu vos tenho falado. E vocês são o ramo da videira porque vocês estão integrados comigo, unidos comigo. Tanto que a palavra diz assim, eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na minha carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então eu estou identificado com, então eu sou o ramo da videira. Então eu estou ligado com o Senhor. Estou crucificado com Cristo, significa que eu me identifico com Cristo na sua morte e identifico com Cristo na sua vida, porque a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então a videira é um conjunto. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são os ramos, né? Vós já estáis limpos, ou seja, a videira já está limpa. Se você é videira, você já está limpo, por quê? Porque o Senhor, ao te resgatar da morte para a vida, já te trouxe das trevas para a luz. Então você já é videira, você já foi trabalhado pelo Senhor e você está agora vivendo na presença do Senhor. Algumas coisas precisam ser cortadas da vida da gente, concorda? Não tem coisa que a gente tem que podar? Sim ou não? Você já precisou podar alguma coisa da sua vida? Tira aqui, tira acolá. Por quê? Porque você quer estar em condições de ser um ramo limpo pela palavra e disponível para frutificar. Não é bonito isso? Veja o verso seguinte, o verso 4. Diz assim, permanecei, pois, em mim, e eu permanecerei
Então significa, eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. O que você tem que fazer para ser frutífero como uma videira do Senhor? Permanecer na videira, permanecer nele. Por isso que ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por que é importante isso? Porque se minha vida está ligada à videira, eu estou ligado à fonte da vida. E a videira, ela é que vai nutrir os ramos. Não são os ramos que nutrem a videira. É a videira, né, a base que nutre os ramos. Agora, quando há uma nutrição divina para os ramos fazem o quê? Quem que produz o fruto? É o tronco ou é? Com exceção da jabuticaba, né? Quem que produz o fruto? É o ramo ou é o tronco? O tronco sustenta os ramos, mas os ramos é que produzem o fruto. Então, permaneça no tronco da videira, que é Jesus, porque ele vai permanecer na sua vida, porque através dele vem a seiva que nutre a sua vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz que ele nos deu o seu Espírito Santo, para que o Espírito pudesse trabalhar em nós, pudesse nos guiar, pudesse nos conduzir em toda a verdade, pudesse interceder por nós, pudesse ser o nosso consolador, pudesse ser aquele que proclama para nós a verdade eterna, aquele que nos mostra o caminho, que nos conduz, né? Então, o Espírito, ele vem até nós como uma dádiva do Pai. E através do seu Filho Jesus, esta realidade se torna acessível a cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz, permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês. Imagine o privilégio que você tem de permanecer em Cristo, sendo que Cristo também permanece em você. A Bíblia diz que isso é tão bonito que a Bíblia diz assim, que o nosso corpo é a morada de Deus em Espírito. Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós o quê? Morada. A Bíblia diz, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então significa que nós estamos na videira, não é porque nós somos as melhores pessoas do mundo, é porque Deus nos chamou, nos integrou, nos alinhou com Ele mesmo e construiu conosco. A videira é uma linguagem, né? É uma figura de linguagem, para dizer como é que Deus entende a relação dele conosco. A videira é o Senhor, o Pai é o lavrador, é o que cuida da videira. E nós somos os ramos, portanto, somos cuidados pelo Senhor. Por isso que a Bíblia diz que ainda que a gente andasse pelo vale da sombra da morte, não ia temer, porque o Senhor está conosco, Ele que cuida da nossa trajetória, Ele que cuida das nossas almas, né? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a alma batida tem um recurso divino. Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, né? Vinde a mim todos vós, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Então a Bíblia mostra que quando nós estamos no Senhor, e o Senhor está em nós, quando há essa intimidade, quando há essa comunhão, quando há essa aproximação, então nós construímos a família perfeita, né? O Deus poderoso da criação cuida da videira que é o seu Filho Jesus e dos ramos que estão enxertados na videira, que são parte da videira, que nascem da videira. Nós nascemos do Senhor Jesus, não é assim? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Por isso que estar na videira significa estar numa novidade de vida. Aquela videira que representa o sustento divino para a nossa vida espiritual, para que nós sejamos fortes, espiritualmente falando, né? Então Jesus é a videira, o Pai é o lavrador, e nós somos os ramos. Devemos permanecer nele, e ele permanecer. Então, é uma vida de permanecer, de relacionamento. Então não é apenas um retrato de você pendurado na videira,
É uma vida de você frutificar todos os dias o fruto compatível com a videira. Qual que é o fruto compatível com a videira verdadeira? Que é Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira. Qual que é o fruto compatível? É o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito é que você vai frutificar, que você vai demonstrar na sua vida. Por quê? Porque não é um fruto seu, é o fruto da videira. Você só é o ramo que, integrado na videira, produz. Dentro de você, o Espírito produz esse fruto e você o manifesta do lado de fora. E as pessoas passam ali, olha que bênção a vida daquele meu irmão, que bênção aquela vida. O fruto daquela vida é bom, é confiável, é agradável. Como é bom quando as pessoas nos olham e enxergam coisas boas em nós, coisas que edificam, coisas que abençoam, coisas que somam, coisas que edificam, que constroem, que empreendem. E o Senhor diz, eu vou abençoar a sua vida, eu vou sustentar a sua vida, para que você produza o meu fruto lá onde você estiver, onde a minha videira for representada. Você é um representante da videira. Veja o verso seguinte, olha que verso bonito também, está vendo? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em termos de videira, sem a videira que é Jesus e sem o Pai que é o lavrador, você não frutifica. Se você estiver fora desse contexto, você não frutifica o que é natural desse contexto, dessa realidade. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que se você está fora do cenário onde Deus amou, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se você está fora desse cenário, você não frutifica o fruto do Senhor. Você não frutifica o fruto divino. Porque não é você que frutifica, é o Espírito que está em você que frutifica. É o Espírito que através de você frutifica. Até a gente pode ter algum tipo de comportamento parecido com o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é tão natural que você passa a ser uma pessoa benigna, uma pessoa, né? A bondade, a lealdade, a fidelidade, tudo isso passa a ser algo natural na sua vida. Por quê? Porque é Deus que está trabalhando o seu coração. É Deus que está trabalhando a sua mente, que é a mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, ó, você vai lá no altar, coloca a sua vida lá como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se conforme com a mundanidade do mundo, mas transforme a sua vida pela renovação da sua mente, para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, prepare a sua mente para ser uma área onde o Espírito vai operar e está operando na transformação da sua mente, para que você produza o que é de acordo com a boa vontade de Deus. Está claro para os irmãos? Está bom? Então vamos dar mais um, ó, permaneça em mim e eu nele. Ó, se alguém não permanecer em mim, ó, o que Jesus está dizendo? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanharão e lançarão no fogo e o queimarão. Se você está fora da videira, você não tem vida. A vida vem da videira. A vida vem daquela base que é a videira. O cuidado do Pai Celestial. Mas se você está fora, então significa que em relação à videira, você é uma vara que seca, não uma vida que resseca, uma vida que se distancia. Vai ser outro tipo de vida que não a vida que frutifica o fruto do Espírito, né? O verso 7, o final desse aí, ó, diz assim, ó, se permanecerdes em mim. Então esse se significa uma condição, né? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Por que que as minhas palavras permanecem em vós? Porque a palavra de Deus é o alimento da nossa vida, da nossa mente. Por isso que a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. E Jesus disse assim, ó, quem crê em mim,
conforme diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Será uma árvore frutífera, como aquele salmo que diz que a vida do justo é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não murcham. Estão ali e na estação própria eles frutificam. E tudo quanto fizer, prosperará, né? Então, nós podemos ver ali, ó, as palavras permanecerem em vós, então pedireis o que? Olha que promessa interessante. Se vocês permanecerem em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem e será feito. Então, por que tem essa certeza? Porque se eu estou na videira, se o Pai é o cuidador da videira, se eu sou nas mãos do Senhor maleável para Ele me administrar, se Ele pode podar onde precisa ser podado, se Ele vai me cuidar, e se é da natureza da videira prosperar e cumprir o propósito de Deus, se eu orar segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, certamente que o Senhor me revelará o que Ele quer que eu entenda. Por isso que eu preciso estar na videira. Muitas vezes as nossas orações são mais para fazer a nossa vontade do que para fazer a vontade eterna do Senhor. Porque quando estamos encaixados na vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, ao invés de pedirmos a Deus que resolva a nossa vida do jeito que a gente quer, que Ele nos coloque na videira e faça a vida dele fluir em nós e através de nós, para que o frutificar da nossa vida seja uma obra dele, perfeita, completa. Faz sentido isso? Então eu quero que você pule lá agora para o verso de número 14. Verso número 14, olha só, no mesmo capítulo, 14 agora, capítulo 15, verso 14. Diz assim, ó, verso 14, não, verso 16, perdão, verso 16. Ó, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então Deus está falando, você não é uma videira por acaso, você foi chamado pelo Senhor, você foi convidado pelo Senhor, e você aceitou o convite do Senhor. Então ele diz assim, eu te escolhi, desde a fundação do mundo, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que ouvindo o seu chamado, entendendo a sua convocação, quebrantando-se frente ao seu convite, ele se entrega a ele, se coloca na condição de ramo da videira, enxertado ali na videira, então a Bíblia diz que ele recebe toda esta sorte de bênçãos de capacitação. Não fostes vós que me escolheste, ou seja, nós amamos a Deus por quê? Ele nos amou primeiro. Então, se Ele nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu. Nós só estamos respondendo ao amor de Deus. Por isso que o amor de Deus foi derramado sobre o mundo todo, para não haver acepção de pessoas. Então, Deus escolheu todos nós, porque todos nós fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas aqueles que percebem esse chamado, aqueles que entendem esse chamado, aqueles que se quebrantam diante desse chamado, esses então percebem a grandeza de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus. E a Bíblia diz, olha, você pode prestar atenção, você está aqui porque eu te amei primeiro, e agora você tem condições de responder ao meu amor. Você entendeu o meu plano, entendeu o meu propósito, você se integrou. É a mesma coisa que a igreja. Jesus disse assim, eu quero edificar a minha igreja, com aqueles que aceitam o meu convite, com aqueles que aceitam o meu chamado. E eu vou ser o cabeça desta igreja, ou seja, você vai ser parte desse corpo. E eu vou abençoar este corpo com a liderança do meu Espírito. Eu vou distribuir dons pelas pessoas. As pessoas terão seus dons. E com seus dons elas se ajudarão mutuamente. E a igreja se edificará.
E a igreja será tão forte que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é uma obra de Deus, e quem lidera é a cabeça, que é Jesus. E o Espírito é que vai nos conduzindo em toda a verdade, aplicando às nossas vidas a palavra transformadora do Senhor. Muitas vezes não alcançamos estas grandes bênçãos, porque ficamos aquém da expectativa de Deus. Eu vos escolhi. Quando você se dá conta, puxa, eu fui escolhido pelo Senhor, eu entendi o chamado do Senhor, eu sou agora uma pessoa ligada ao Senhor, eu sou membro da videira, eu sou membro da igreja, eu sou membro da família de Deus, eu sou uma pessoa ligada ao corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. É um privilégio, não é não? Não é um privilégio, não? Você não acha, não? Pouca coisa? É, Isabel, pouca coisa? É muita coisa, não é? Você é um privilegiado, porque você teve a chance de, ao ser convidado pelo Senhor, o Espírito tocou no seu coração, você não resistiu, você abriu o seu coração e ouviu a chamada de Deus, aceitou o chamamento de Deus, se tornou um crente em Cristo Jesus. Esta é a graça de Deus, uma graça ampla, dedicada a todas as pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem algumas dificuldades, por exemplo, entre algumas igrejas, pensam um pouco diferente, né? Acha que existem aqueles que são escolhidos e que os demais não foram escolhidos, só aqueles. Então, significa que pode se chamar de uma graça irresistível para aqueles, enquanto para os outros não houve essa graça irresistível. Nós, porém, pensamos um pouco diferente, que Deus nos deu a capacidade de fazer escolhas. Nós entendemos que amamos a Deus porque escolhemos amá-lo. E Ele se revela a nós. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? O Senhor vem bater a porta do nosso coração de uma forma ou de outra. Não entendo todos os critérios que Ele usa, mas uma coisa eu sei: quando a gente abre a vida para Ele, e Ele tem acesso à nossa vida pessoal, espiritual, íntima, Ele opera em nossas vidas uma profunda transformação e nos derrama no coração o seu amor pelo Espírito Santo que Ele decidiu nos dar. Disse assim: eu não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o meu Espírito, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus pode chegar-se a Ele. A Bíblia diz assim: todo aquele que vem a mim, nunca o lançarei fora. Se você vem ao Senhor, Ele abre os braços e te acolhe e te coloca na videira. O verso seguinte, para encerrar, o verso 17, diz assim, ó: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o que o Senhor quer como resultado final? Que o seu povo seja um povo amoroso, seja um povo que se dedica, um povo que se constrói como uma família, um povo cheio da graça, cheio do poder, cheio do cuidado de Deus. Voltando aqui agora, vamos aqui se liga aqui na revisão, né? Se liga na revisão. O que Jesus estava dizendo? Quem que é a videira? Jesus. Quem que é o lavrador? Quem que é o ramo? Diga assim: eu sou um ramo da videira. O que o Senhor faz comigo? Ele me corta e joga fora, ou Ele me limpa e me faz ainda mais frutífero? Ele só precisa que você tenha esse interesse, essa dedicação, essa consagração. Porque a Bíblia diz que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Se você vai ao Senhor e se você se torna permanecente no Senhor, e se Ele torna permanecente em você, se vocês formam uma comunhão, uma intimidade, como Jesus disse: eu e meu Pai somos, eu e meu Pai somos, eu e meu Pai somos, qual dos dois? Eu e meu Pai somos, ou eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Como é? Porque é uma comunhão.
Então, quando você diz, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive, hein? Somos um com Cristo. O corpo de Cristo é um com Cristo. É o corpo de Cristo do qual ele é cabeça. Somos membros uns dos outros do corpo. E ele diz, quando isso é verdadeiro, vocês vão orar e vão ter sucesso nas suas orações. Vocês vão frutificar e vão ter experiências de produtividade. Vocês vão crescer, vocês vão ampliar sua visão, vocês vão ampliar suas tendas, vocês vão perceber coisas grandiosas que não tinham percebido, enquanto ainda não tinham tido seus olhos abertos pela obra de Deus, pela obra do Espírito Santo. Vocês vão ser rios de águas vivas fluindo de dentro de você, fonte divina dentro da sua vida. Uma fonte divina dentro da sua vida é qualquer coisa? É algo especial, não é não? Imagine que Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas, uma fonte divina dentro de você. Por isso que você cria intimidade com Deus, por isso que você começa a compreender a vontade de Deus, por isso que você começa a orar de acordo com a vontade de Deus. Então tudo que você me pedir, certamente será algo que fará sentido entre eu e você, porque nós estamos na mesma batida, no mesmo rumo, na mesma direção. Submeta-se ao Senhor, esteja vinculado ao Senhor, deixe o Senhor fazer parte da sua vida, integrando plenamente a sua vida, e você vai perceber que esta é uma figueira, é uma videira que frutifica, e muita coisa boa acontecerá na sua vida e através da sua vida, porque você está ligado na videira divina e você está vinculado àquele que faz você frutificar, porque você frutifica o fruto do Espírito dele que habita em você. Amém, meu irmão? Então pronto, né? Agora nós vamos nos multiplicar em pequenos grupos, nós temos alguns minutos para orarmos uns pelos outros. Então nós queremos pedir a você que ore pela igreja, ore pelas pessoas, né? Pelas crianças, pelos adolescentes, ore pelo nosso coral, ore pelos nosso louvor, ore pelos nossos pastores, nosso pastor, ore para que Deus nos dê sempre um espírito de sabedoria, para que possamos realizar a obra do Senhor aqui, glorificando o nome dele nos nossos corpos mortais. Nosso corpo mortal deve glorificar e manifestar a glória de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente é como astro luminoso no meio de uma geração totalmente distanciada de Deus. Mas nós somos astros luminosos para iluminar, para clarear, para chamar as pessoas a perceber que existe uma bênção, uma dádiva, um dom especial que pode ser alcançado por todos aqueles que, crendo pela fé, receberão, porque essa é uma promessa divina. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Aproxime-se do Senhor. Você tem a chance de fazer isso agora. Tá bom?